Oi! Hoje eu vou falar de um outro livro. Ele tem uma capa, que já pela capa a gente fica, né? Fala do nosso efeito sombra. De como nós nos defendemos do nosso efeito sombra. Pois nós temos o desejo de sermos queridos, amados, valorizados. E aí a gente quer que a vida viva de brilhar, né? Para nós. Mas se a gente não conhece o nosso efeito sombra, as nossas sombras, aquilo que nos assombra, né? A gente vive nessa assombração que vem de nós mesmos. E a primeira vez que eu fui ler esse livro, eu tive dificuldades. E depois eu fui perceber que eu estava num momento da minha vida em que eu estava fugindo muito de mim mesma. E depois, quando eu fui ler esse livro, ele veio assim, ó, nossa, quantas coisas importantes de me perceber, de descobrir em mim. Só que a gente precisa ter coragem para se perceber, porque geralmente a gente bota a culpa no mundo, a culpa do que a gente faz nos outros, a gente justifica as nossas ações. Ah, mas eu falei isso porque fulano falou tal coisa, eu fiz isso porque primeiro fulano fez tal coisa. E a gente acaba não se percebendo, não percebendo as nossas ações, as nossas sombras, né? E aqui fala dessa sombra individual que a gente tem e também da sombra coletiva, de nós como sociedade. Ou seja, se cada um de nós começar a se conhecer, a saber pedir ajuda, a saber compartilhar, porque nós temos muita dificuldade. A gente tem uma ideia de que pedir ajuda é ser fraco, né? E aqui que tá, a gente não banca a responsabilidade nem de nos conhecermos melhor, né? Nem da gente se perceber no mundo. E aqui fala assim, que essa nova realidade de um poder é reconstruir o nosso próprio poder emocional, né? E aí ele fala aqui alguns pontos emocionais muito importantes pra gente seguir. E olha só que desafiador. Tornar-se mais inteiro, né? Não depender tanto das ações dos outros, do que os outros nos dizem, do que os outros sentem sobre nós, do que os outros falam, mas sim de nós. Nós nos bancarmos, nós sermos inteiros. Nós estarmos, não, mas eu sou assim, né? E não ficar se explicando muito porque somos como somos, né? Mas também de buscarmos evoluir, de aprender a sermos mais resilientes, né? Ser resiliente não é não chorar, não é negar as nossas sombras, ao contrário. Ser resiliente é sentir. São poucas pessoas que se permitem sentir, né? Falar. São poucas pessoas que falam, falta diálogo na nossa sociedade. E ele fala, dissipar os demônios do passado. Não viver do passado, do que nos fizeram, das culpas, das tristezas. Curar antigas feridas. Para curar as antigas feridas, nós temos que ver as antigas feridas, falar sobre as antigas feridas, vivenciar elas novamente de outra forma, no hoje. Esperar o melhor de si mesmo, né? É a gente começar a perceber que a gente tem características maravilhosas, mas que elas só vão se sobressair se a gente aprender a nos valorizar. Empenhar-se. Quantas vezes você começa a se empenhar em algo que você quer, que você deseja para você mesmo, e quantas vezes você desiste de você mesmo, né? Ser generoso, principalmente com a sua alma. Para que eu seja generoso com os outros, eu preciso ser generosa comigo. Senão, não tem como ter generosidade. Enxergar além dos medos, né? Eu acho linda aquela frase que às vezes diz, tá com medo, mas vai, né? Vence os medos, desafia os medos, né? Ou vai ficar ali, abraçada aos medos. Aprender a autoaceitação.
Eu só vou parar de julgar o outro e aceitar os outros quando eu me aceitar, né? Comunicar-se com Deus ou seu eu superior. E aqui está, sobre a fé, sobre a espiritualidade. Quando a gente fala isso, a gente não fala de religião, a gente fala de espiritualidade, de ter fé, de ter esperança. Se nós matamos a nossa esperança e não resgatamos ela, a gente não tem onde se agarrar nos momentos que precisamos. O nome do livro é O Efeito Sombra e eu super recomendo, né? Quem quiser fazer a leitura, se descobrir, se perceber nas nossas próprias sombras, para que a gente possa também entender, né? E ressignificar nossas próprias questões. É estilo fênix que nós somos. Às vezes é das nossas próprias sombras que a gente ressurge em vida, em viver e sermos mais plenos, mais fortes, mais confiantes. Grande beijo!